Olá, meu nome é Marcos Vinícius Santana e hoje eu estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso. Confecção de material didático e paradidático integrado no ensino de ciências para estudante com deficiência auditiva. No caso, meu orientador, professor doutor Fabiano Avelino Gonçalves. Vamos lá? Aqui nós temos o sumário, onde eu vou apresentar para vocês tudo que vai ser trabalhado nessa apresentação. Introdução, objetivos, justificativa, revisão de literatura, material e métodos, resultados de discussão, considerações finais e referência. Vamos lá? Introdução. Primeiro ponto, a educação de deficientes auditivos e surdos. É um ponto muito importante de ser falado, porque somente no século XX e XXI que a educação de deficiência auditiva e surdos começou realmente a ser valorizada, devido a diversas leis e projetos que foram feitos pelo governo, que possibilitou o quê? Uma maior inclusão desses alunos no ensino. Aqui nós temos as escolas estaduais de Guarantã do Norte, no ano de 2020, apresentavam 2 estudantes deficiente auditivo ou surdos, e no ano de 2021 esse número saltou para 3. Isso implica o quê? Que nós tínhamos material humano para aplicar o projeto. Então, esse ponto aqui foi um ponto importante na definição e delimitação do tema do trabalho. As possibilidades de inclusão com materiais didáticos e paradidáticos entregados. Então, esse é um ponto que é trabalhado dentro do projeto, onde foi analisado qual que é a possibilidade de você trabalhar um material paradidático integrado no ensino. E tivemos boas respostas com algumas pesquisas, como do autor Mendes. Formação inicial e continuada de professores. Dentro da aplicação dos materiais, aplicação do material didático / paradidático integrado, a possibilidade de você pegar toda essa construção desse material e transformar numa formação iniciada e continuada de professores foi um ponto assertivo do trabalho, que conseguiu ser executado de maneira satisfatória. Aqui eu pego uma citação do Silva 2017. Sendo o aspecto lúdico fundamental para o crescimento e desenvolvimento de qualquer pessoa, de forma a receber estímulos para desenvolver as mais diversas competências e habilidades. Então ele coloca o aspecto lúdico, que é o aspecto que é trabalhado no material didático e paradidático, como algo fundamental para qualquer pessoa, seja essa deficiente ou não. Dando continuidade, os objetivos. Nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Dentro do objetivo geral, o aspecto de contribuir com a formação inicial, utilizar o material paradidático integrado e a questão de usar materiais de baixo custo, materiais reutilizados, nessa perspectiva de aplicar esse material também para o aluno de forma a tornar o processo de ensino e educação inclusivo. Esse, de maneira geral, é o objetivo geral. E os objetivos específicos nós temos vários pontos, como compreender as principais dificuldades do ensino para deficientes auditivos, né? Produzir o material didático e paradidático integrado, fazendo concatenar o uso de libras na confecção desse material, criar cartilhas e vídeos. Então, vários pontos de objetivos específicos foram traçados e todos esses objetivos foram atendidos. Dentro da justificativa. Então aqui, buscando criar um ensino mais igualitário, na perspectiva de construir um material didático e paradidático integrado para estudantes ouvintes, deficientes auditivos e surdos e proporcionar uma formação continuada a professores. Então, basicamente, a justificativa é o quê? Um ensino mais igualitário. E o ensino mais igualitário tem que sair de alguma perspectiva. E, no caso, o objetivo aqui foi sair da perspectiva o quê? De aplicação de um material didático para didático integrado, onde ele pudesse fazer um ensino, pudesse auxiliar, na verdade, né? Auxiliar na prática do ensino e aprendizagem de maneira efetiva, além de propor uma formação continuada a professores. E aqui nós temos a citação do Santos, 2014, afirma que uma das maneiras de formar a união entre os conteúdos a serem ensinados aos estudantes encontra-se na oportunidade de utilizar materiais didáticos que transformam o ambiente educacional, tornando-o dinâmico e significativo para os estudantes. Então aqui outro autor que reforça a importância de você utilizar
unir o conteúdo que vai ser trabalhado com o material didático, fazendo essa mescla que vai ser muito mais eficiente no ensino para os alunos, que vai ter um resultado muito mais satisfatório. Revisão de literatura. Na revisão de literatura nós temos vários tópicos, e um deles é estudantes com deficiências, direitos legais, habilidades, limitações e privações. A história do processo educacional dos alunos surdos e deficiência auditiva foi traçada com muita luta e muita questão do tipo assim, até o século XIX, voltando para trás, no passado, a comunidade surda ela foi muito desprezada pela sociedade, além de sofrer com violência e exclusão da mesma. E no século XX ao século XXI, começa a dar passos que vão ajudando nessa evolução. Mas no século XXI, como fala essa citação do Brasil 2001, nós temos um ponto importante. O século XXI começa fervoroso no aspecto da educação inclusiva. No ano de 2001, surgem as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, de forma que determinam que todos os estudantes devem ser matriculados e cabe às escolas se organizarem para promover acesso às necessidades inclusivas de cada estudante especial. Brasil 2001. Então esse ponto aqui ele é fantástico, porque a partir de 2001 as escolas elas têm que aceitar os alunos com qualquer tipo de deficiência, promover o ensino igualitário e promover o que? Atendendo às necessidades de cada um desses alunos. Então esse é um ponto fantástico na questão de educação inclusiva que acontece em 2001. E daí em diante, a educação inclusiva ela só vai tendo mais vitórias dentro do âmbito educacional e no âmbito como sociedade também. E aqui nós temos outra fala de outro autor, no caso Mello, 2015. É preciso utilizar diversos métodos de metodologias para proporcionar um ensino diferenciado, no qual possa haver variações de experiências de modo a consolidar o conhecimento. Então, saber diferenciar, ter novas perspectivas dentro do ensino, facilita muito o que você ter metodologias diferentes, faz com que o ensino seja realmente mais significativo para os alunos. E é isso que afirma o autor Mello. A possibilidade de contribuir na formação inicial e continuada de professores a partir das confecções de materiais didáticos e paradidáticos integrados. Aqui nós temos, no modelo profissional, o professor possui a necessidade de compreender o conhecimento em suas múltiplas dimensões, tendo a necessidade de consolidar o cotidiano, tendo a necessidade de analisar o cotidiano, o ambiente escolar, os aspectos educacionais e promover as mais diversas situações em sala de aula para trabalhar ensino e aprendizagem. Esse ponto faz o quê? O professor ele é um ser em construção e tudo aquilo que ele consegue agregar para o seu modo de trabalhar, para o seu conhecimento, é muito importante. Por isso ele torna perspectivas novas, onde ele pode trabalhar e ter mais sucesso no processo de educar. E na revisão da literatura a gente consegue montar isso, essas ideias, e o trabalho ele consegue também propor a formação continuada para os professores. Aqui a gente tem os métodos citados na literatura, sucesso e insucesso de métodos utilizados na aplicações de materiais didáticos e paradidáticos. Não tivemos nenhum insucesso. Todos os autores aqui citados tiveram sucesso nos seus materiais didáticos ou nos seus materiais paradidáticos. Eu ressalto, todos esses aqui fazem parte da construção desses métodos citados e em especial nós temos esse aqui, o Mendes 2018. Em seu trabalho de conclusão de curso, abordou o ensino do sistema circulatório através de materiais didáticos atrelados a Libras, em turma com estudantes ouvintes e deficientes auditivos. Então aqui ele utilizou um material didático atrelado a Libras. Teoricamente, esse material também pode ser chamado de paradidático, porque ele faz a junção do material didático com uma perspectiva de ensino para alunos deficientes auditivos. Então ele faz isso e de maneira muito clara ele consegue trabalhar esse ensino de maneira bem específica e funcional. E ele teve resultados excelentes na aplicação do seu projeto.
Transposição didática através de materiais didáticos e paradidáticos integrados a Libras. Novamente, utilizando o autor Mendes, que foi fantástico na construção do seu trabalho. Ele tem aqui, ó, no ensino de ciências, o aspecto de transposição didática aliado aos materiais didáticos adaptados permite que os estudantes possam assimilar melhor os conteúdos propostos. Basicamente, fazer a transposição didática. E além de fazer a transposição didática, você fazer a junção com a adaptação desse material é algo que você realmente vai fazer com que os estudantes possam assimilar melhor os conteúdos propostos. Materiais e métodos. Dentro dos materiais e métodos, nós temos alguns pontos a serem falados. Primeiro material e métodos, nós temos o que? Analisar o censo escolar de 2009 a 2019, usando dados do IBGE e do INEP. Foi possível fazer isso daqui. Construção de material didático e paradidático integrado. Outro ponto muito importante que foi trabalhado e construído foi essa construção do material, que vai ser mostrado um pouco à frente. Material didático e paradidático integrado e seu funcionamento. Isso também foi mostrado, e ele vai ser mostrado por causa do link. Então, esse material didático e paradidático integrado e seu funcionamento e a elaboração da cartilha didático e paradidático, eles são semelhantes, porque esse funcionamento é disponibilizado em vídeos com links no YouTube. E a elaboração da cartilha é essa daqui que vocês podem ver também, que futuramente eu vou mostrar mais um pedaço dela para vocês. Então, esses foram os pontos dos materiais e métodos. Todos eles foram feitos, construídos, e para frente a gente vai vendo mais um pouco sobre eles. Aqui a gente vai no resultados de discussão. Dentro do resultados de discussão, nós temos alguns pontos, que é a evolução das matrículas de estudantes com deficiência auditiva e surdez no Brasil, Mato Grosso e Guarantã do Norte, onde a gente vai olhar duas tabelas. A primeira tabela é essa daqui. Matrículas da educação especial em classes comuns de estudantes com deficiência ou transtornos no Brasil. Estado de Mato Grosso e no município de Guarantã do Norte, MP. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o quê? O ensino fundamental nos finais do ensino médio. A gente consegue ver o quê? A evolução em Guarantã do Norte de alunos com deficiência ou algum transtorno que foram matriculados na educação básica. Em 2009, o percentual é baixíssimo, é 7. Já no ano de 2019, o percentual é alto. Ele já está na casa dos 135, desculpa, 115. Então, a gente tem aqui, ó, um aumento expressivo na matrícula de alunos com deficiências ou alguns transtornos. Isso mostra que trabalhos como esse, que visam propor métodos de ensino que realmente possam ser mais significativos para alunos com alguma deficiência ou transtorno, são coisas muito importantes que devem acontecer cada vez mais. Nessa tabela de número 2, nós vemos o que? O número de matrículas da educação especial em classes comuns de estudantes de acordo com deficiência ou transtorno no Brasil. Estado do Mato Grosso, município de Guarantã do Norte, também Mato Grosso. O que a gente consegue ver aqui? Nós temos em Guarantã do Norte, 2019, nós temos um aluno com surdez e 10 alunos com deficiência auditiva, dando um total de 11 alunos com deficiência auditiva e deficiência auditiva e surdez. No ano de 2009, nós tínhamos apenas 4. Você vê o salto também que houve desse ano de 2009 para o ano de 2019. Então, cada vez mais, o aspecto de alunos com deficiência auditiva ou surdez tem aumentado nas escolas do Brasil e também de Guarantã do Norte. Isso mostra que a forma como ensinam, ela, em algum momento ela tem que ser adaptada, ela tem que ser repensada, para que esses alunos também possam ser incluídos de maneira igualitária. Ainda dentro das discussões, nós temos aqui agora o material didático para didático integrado. Esse daqui é o material em que você consegue ver como que ele se utilizou do aspecto da Libras. Todas as palavras que estão dispostas dentro do material, elas têm a sua versão em Libras, para facilitar o entendimento do aluno. Então aqui nós temos a substância simples e a substância composta. Aqui nós temos o Hzinho, que representa o quê? O hidrogênio, e o hidrogênio ele é representado
fez um sinal em libras que também está disponibilizado nessa garrafinha. Cada parte da garrafa aqui, cada local desse, é alocado as bolinhas. No caso, as bolinhas pretas elas ficam aqui no nitrogênio, as vermelhas ficam aqui no oxigênio, as verdes que são carbono aqui, e as azuis que são o hidrogênio fica aqui. E cabe ao aluno retirar cada bolinha e ir encaixando aqui. E como que ele sabe onde encaixar? Ele vai olhar o símbolo daqui e vai olhar o símbolo que está disposto aqui. E assim ele vai encaixando as bolinhas. E ele vai entendendo que as substâncias simples são aquelas formadas por átomos, ou átomos sozinhos, né? Ou átomos iguais. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por átomos diferentes. E assim ele consegue compreender. Esse daqui é um dos vídeos disponibilizados, que ele está no YouTube, onde eu explico o funcionamento do material didático para didático integrado e também como que o professor pode estar utilizando ele dentro de sala de aula. Aqui, sobre a questão, outro vídeo. Esse vídeo aqui também falo sobre a questão do material didático para didático e suas aplicações. Então esse vídeo aqui, ele faz parte desse daqui também. Cada um desses vídeos aqui, eles servem para moldar como foi construído, como aplicar o material paradidático, como funciona o mesmo. Então todos esses vídeos fazem parte dessa ideia fundamental. Vamos lá. Cartilha pedagógica do material didático para didático integrado e suas aplicações. Essa cartilha é destinada ao professor, para que o professor ele possa olhar como foi trabalhado o conteúdo e como esse conteúdo foi disponibilizado dentro do material didático para didático integrado. E assim que ele tiver essa visão de como foi construído, como foi montado, aí ele consegue entender melhor o funcionamento do material para didático. Essas aqui são duas imagens da cartilha e estas duas aqui também fazem parte da cartilha, onde eu explico passo a passo como montar os materiais, como foram colados, a metragem de cada um e essas perspectivas a mais. Aqui a formação continuada de professores e sua avaliação. Então, de maneira geral, vamos lá. Aqui é a avaliação. 3 professores participaram dessa pesquisa. Eu utilizei aqui no caso a resposta de um professor específico, onde ele diz o quê? Durante a minha formação inicial para professor, recebi orientações e incentivo para usar materiais pedagógicos. Ele coloca aqui sim, materiais didáticos. Dos professores que responderam, apenas um conhecia materiais paradidáticos. Os outros 2, somente materiais didáticos. Usei em sala de aula materiais pedagógicos? 2 professores assinalaram como sim, outro professor assinalou como não. E nenhum deles utilizaram materiais paradidáticos. Sobre a questão da formação continuada, de maneira geral, ela foi satisfatória. Só que um professor disse que ele queria mais conteúdos e mais informações sobre o projeto. Aqui sobre a questão da transposição didática, todos eles falam que foi bem feita. Sobre a questão de como o conteúdo, se o conteúdo é difícil ou não, se o conteúdo foi bem colocado ou não, todos eles concordaram que sim. Na classificação do material, se o material é um material didático ou paradidático, 2 professores classificaram como material paradidático e somente um professor classificou mesmo como material didático. E aqui a gente tem os aspectos de sugestões, pontos positivos e pontos a ser fortalecidos. O professor que deu essas respostas aqui mais complexas, ele disse assim, que sim, que o material ele tem que ser, talvez a forma, fazer um material mais resistente, fosse uma ideia muito interessante, fazer um material que durasse mais e pudesse ser aplicado várias vezes. Outro ponto, fazer um plano de aula, onde você poderia abordar diversas perspectivas, seja numa aula para uma turma inteira, ou uma aula específica para um grupo de alunos. Então ele dá ideias de fazer um planejamento de como trabalhar esse material em diversas situações. Além de outras coisas, como ele fala, pensando na ideia de fazer um material mais resistente, propor um roteiro de aula, e ele fala também para não ter só, que é o meu nome, não ser dependente somente do material, e sim de toda uma metodologia, um processo didático, pedagógico,
ter uma ideia que o material ele é um complemento. Ele é um complemento e não algo que vai ser só ele e já basta. Não, precisa ter um complemento. Um dos professores que eu não coloquei aqui, ele colocou também que um dos pontos que poderia ser melhorado no material é não utilizar isopor, devido ao isopor ser um material que demora muito para ser degradado no ambiente. Utilizar um material que fosse mais ecológico. Aplicabilidade do material didático para a integrada à sua avaliação. Aqui o aluno ele respondeu, o aluno surdo ele respondeu uma avaliação diagnóstica, onde eu vi como que ele estava preparado. Depois ele foi instruído a aula de 10 minutos, onde eu expliquei todo o material para ele, ele foi interagindo com o mesmo. A intérprete auxiliou em todo esse momento. Depois, o aluno ele respondeu um outro teste para avaliar o conhecimento que ele adquiriu naquele material, se ele realmente aprendeu alguma coisa. E no último momento, ele respondeu um questionário sobre o material, se ele tinha gostado, se o material funcionou bem, essas coisas. De maneira geral, o resultado foi excelente. O aluno ele aprendeu bem o conteúdo e avaliou extremamente positivo o material paradidático integral. E agora nas considerações finais. Os objetivos propostos, todos que foram traçados, foram alcançados. O estudante com deficiência auditiva compreendeu o conteúdo auxiliado pelos materiais pedagógicos, além de avaliar positivamente o material didático e paradidático integrado manuseado. Então o aluno ele avaliou muito positivamente toda a perspectiva de trabalhar com ele. A formação continuada dos professores apresentou resultados satisfatórios e a interação digital foi fundamental na execução desse trabalho. Então todos os pontos que o trabalho tentou buscar, o trabalho ele conseguiu atingir, e a integração digital nesse período da pandemia foi fundamental. Por praticamente todas as comunicações, 80% delas se realizaram de maneira digital. Então esse foi um ponto muito importante para a execução do trabalho, mesmo em períodos de pandemia. E por último aqui, eu deixo uma citação minha, Santana 2021. Portanto, existe um amplo caminho a ser traçado na educação inclusiva, mas os materiais didáticos e paradidáticos integrados consistem em um caminho acessível para o significativo processo de ensino e aprendizagem estudantil, sejam esses deficientes ou não. Então, é basicamente isso. O material didático e paradidático, ele não pode ser pensado somente no aluno deficiente auditivo. Ele tem que ser pensado num todo, num processo de inclusão, onde o ser, no caso, o educador, o professor, ele tem que pensar em como fazer algo que seja significativo para os alunos e seja realmente importante na formação e construção daquele ser, não somente ele como aluno, mas ele também como ser humano. E aqui as referências que estão disponibilizadas também no meu trabalho, no trabalho que eu entreguei, e também a referência que eu utilizei aqui na construção da apresentação. Agora, eu queria agradecer a todos, o coordenador, o professor Jorge, agradecer também ao meu orientador, por ter ajudado muito, o professor Fabiano, e agradecer também a todos que me auxiliaram na construção desse trabalho, seja a intérprete, os professores, o próprio aluno, o diretor do colégio estadual que me ajudou também a poder executar esse projeto. Eu agradeço a todos, obrigados e até mais.